Olá você, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal do professor Roberto Gil Shoa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Gil Shoa, estou num projeto social aqui pelo YouTube, pelo Instagram também, podem me seguir, pode me adicionar. Muitos anos de experiência no mercado, trabalho também, já trabalhei em mercado de capitais, já fui consultor de empresas, já estou há um quarto de século como professor universitário, em universidades do porte da PUC do Rio de Janeiro, IBMEC, SPM, Celso Lisboa, e sempre estudei, sempre conciliei com a minha vida profissional, e hoje eu estou nesse projeto social de levar a educação financeira para todos os cantos do Brasil. Então você me ajuda muito se divulgar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal, tudo bem? Então, gente, hoje o assunto é bastante interessante porque nós vamos falar sobre estratégias de empresas, tá? Ou seja, você pensa em investir numa empresa, se você pensa em comprar ações, por exemplo, de uma empresa, não se esqueça que você está comprando, na verdade, é uma fração de uma empresa, do capital social de uma empresa. A ação nada mais é que a fração de uma empresa. Então, na verdade, quando você está comprando ações, você está comprando a empresa. Tá certo? Então, o que esperar dessa ação? Nada mais do que você espera que a empresa desenvolva, tá? Com todas as circunstâncias, obviamente, do cenário econômico, político, social do mercado. Se esse cenário é favorável, tá, para o crescimento da empresa e a empresa em si é boa para você investir, você vai buscar investir na empresa comprando ações da empresa, né? E desenvolver todo um trabalho de investimento. Qual o objetivo de uma empresa? Gente, vamos entender isso muito bem, que é muito importante quando você investe em ações. O grande objetivo de uma empresa, o que muita gente pensa, é tão somente dar lucro, e não é verdade. O objetivo de uma empresa é, ao longo da sua história, ao longo da sua vida, criar valor econômico. Quando ela pensa em criar valor econômico, ela desenvolve uma série de decisões estratégicas e até operacionais para que o público dela entenda que, olha, eu estou construindo valor. Em outras palavras, se você abre uma empresa, você pensa em quê? Em prestar os melhores serviços, em entregar os melhores produtos, prestar o melhor atendimento, prestar a garantia desse produto ou serviço quando você for buscado por isso, fazer um atendimento perfeito, maravilhoso para o cliente, pensando em quê? Não apenas no cliente, mas no recliente, ou seja, aquele cliente que vai voltar para fazer novas compras, não é? Verdade. Então, Warren Buffett, um dos maiores investidores, gestor de carteiras e tudo, de fundo de investimento nos Estados Unidos, uma vez definiu o seguinte: olha, eu busco moats, tá? O que são moats? Moats é um fosso, né? Você imagina um castelo, né? Um castelo, você tem aquele fosso em volta do castelo, que tinha uns jacarezinhos ali, crocodilo lá para morder quem tentasse passar por aquele fosso e invadir o castelo, né? Então, o que ele fazia essa analogia? Poxa, eu procuro fossos. O que são fossos? O que são moats, né? Aquela empresa que consegue construir uma barreira em torno de si mesma de difícil transposição pela concorrência. Então, ela investe em tecnologia, pode ser uma tecnologia diferenciada, pode ser uma diferenciação em preço, pode ser uma estratégia que ela já é líder de mercado, é grande no mercado, então ela usa esse porte dela, essa barganha que ela tem, por ser um grande player desse mercado, talvez até líder do mercado, para vender com preços diferenciados, uma entrega diferenciada, né? Certo? Então, quando ele diz que ele procura uma empresa que tem moats, ele está querendo uma empresa diferenciada, porque se eu investir numa empresa que ela tem um crescimento, né, que corresponde justamente a construção desse fosso, vai ser difícil da concorrência transpor esse fosso, né, e derrubá-la nos preços ou em atendimento, em alguma coisa assim. Mas nem sempre esses moats dão certo, não é? Vamos voltar a uma história que é bem clássica no mundo das montadoras de veículos. Vamos voltar aos anos 70, né? Nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, praticamente só haviam 4 grandes empresas de montadoras de veículos, que era a Ford, a General Motors, a Chevrolet e a Chrysler, né?
as Big Four dominavam o mercado americano. E os japoneses? Os japoneses, eles descobriram o seguinte: cara, não dá pra gente ter um exército contra os Estados Unidos, contra uma Rússia, contra uma Alemanha. Então vamos fazer o seguinte: esquece exército, a gente não quer ser invadido, nem quer brigar com ninguém. Nós vamos conquistar o mundo com tecnologia, com economia. E o japonês descobriu o seguinte: eu posso pegar um rádio, fazê-lo menor, mais eficiente e vou vender para quem fabricou o rádio. Eu pego um carro, vou diminuir o carro, vou vender por ele mais barato e vou conquistar o mercado. E foi assim que os japoneses conquistaram a América. Começaram a fazer carros cada vez mais compactos, consequentemente mais leves e baratos e, portanto, consumia menos combustível, custava menos para fazer e os preços de venda sairiam mais baratos. O americano ficou naquela de vender carros enormes para os baby boomers, né? Aqueles nascidos nos anos de 1960, no final dos anos 50, e o carro era caríssimo e bebia muito. Até que a Ford virou e falou o seguinte: cara, não podemos mais pensar em concorrer com esses carros japoneses vendendo aqueles Fords enormes. Vamos fazer o seguinte: vamos miniaturizar as nossas soluções. E começou a pensar em fazer carros realmente menores. Foi aí que nasceu o projeto do Ford Pinto. O que seria o Ford Pinto? Seria um carro de 2 portas, motor dianteiro, 2 cilindros e que bebesse pouco, né? Que custasse no máximo $2.000. A pressa de fazer um carro diferenciado era tanta, seria um carro de menor porte que faria de frente com os carros japoneses que tomavam de assalto nos Estados Unidos. Então, para isso, eles fizeram um projeto em que concluiria o lançamento do carro em no máximo 2 anos, quando nos Estados Unidos, para lançar um novo carro, em média, as grandes companhias levavam pelo menos 3 anos e meio para lançar um novo veículo no mercado. Bom, com menos tempo, menos investimentos seriam necessários. Se menos investimentos a gente precisa colocar, então o carro pode ser mais barato também na outra ponta. E eles conseguiram. Foi aí que em 1972 lançaram o Ford Pinto. Realmente chegou com a marca Ford, um carro americano. O americano gosta de coisas locais, começou a fazer o sucesso. Só que não contavam com um pequeno detalhe. Esse Ford Pinto, ele tinha um problema de projeto. Eles pegaram o tanque de gasolina e colocaram atrás do eixo traseiro, quando na prática os carros eram lançados em um tanque em cima do eixo traseiro. A ideia era, por ser menor o carro, não dava para colocar em cima do eixo, teria que elevar, ia ter que botar uma pecinha a mais, uma peça que custaria $13. Lançaram o carro. O problema aí desse projeto foi que esse tanque de gasolina ficou a menos de 25 centímetros do para-choque traseiro. O problema com isso, Showa? O problema era o seguinte: se um carro viesse por detrás e batesse no veículo, poderia quebrar o conduto de combustível, vazando combustível pelo chão. E, obviamente, o carro traseiro, se tivesse com o motor dianteiro também na frente, com o calor do motor, poderia explodir aquele combustível. E, de fato, aconteceu. Nos 5 anos seguintes, houve mais de 500 acidentes com colisão traseira em cima de um Ford Pinto, o que causou 186 mortes e outras 180 pessoas com algum tipo de lesão, inclusive queimaduras. Em 1972, Lily Gray dirigiu seu Ford Pinto na Califórnia e, de repente, ela teve que parar no meio da estrada, ao trazer no carona seu filho Richard Grinshaw. Veio um carro por detrás e atingiu em cheio a traseira do Ford dela. Começou a pegar fogo e Lily veio a falecer carbonizada, e seu filho, na época com 13 anos, sobreviveu, mas com 90% do corpo queimado. A família então, obviamente, entrou com um processo, esse processo ficou conhecido como Grinshaw versus Ford, e a tese da defesa se baseou justamente numa lei que havia,
que um carro deveria resistir a uma colisão traseira até cerca de 30 km por hora. A conclusão do inquérito foi de que a Ford deveria ter evitado a morte de Lily se tivesse investido tão somente $13 na mudança de posição do tanque de gasolina da traseira para acima do eixo traseiro. É uma pecinha de plástico dura, tal, um conjuntinho que tinha, que custava cerca de $13. Durante o julgamento ainda, 4 anos depois do acidente, em 1977, a revista Mother Jones fez uma reportagem de capa indicando que a Ford tinha conhecimento do problema do veículo, ou seja, se houvesse uma colisão traseira, sob determinadas condições, o veículo vazava combustível e poderia pegar fogo. Para provar, a reportagem trazia um memorando do diretor da Ford sobre o estudo que os engenheiros do veículo fizeram. Feito por engenheiros e uma espécie de contador estatístico que a gente vai chamar de Bean Accounting, que é um cargo muito específico que faz análises estatísticas dentro das empresas. Ele chegou à seguinte conclusão: que seria mais barato pagar eventual indenização do que fazer um ajuste no projeto. Aquilo poderia macular a imagem do carro e o primeiro carro lançado de pequeno porte, poderia ter sido um fracasso. Como é que é feita a conta? Para consertar o problema, a Ford deveria chamar todos os carros e promover nas suas várias concessionárias pelos Estados Unidos o ajuste da tal peça que custava $13 para os seus mais de 12,5 milhões de veículos vendidos. Isso levaria a um gasto de $162,5 milhões de dólares. Por extensão, o estudo levou em consideração que em caso de acidente haveria cerca de 187 mortes por ano e 180 pessoas queimadas ou com algum tipo de lesão. Com base em um estudo da Agência Nacional Norte-Americana de Segurança no Tráfego Rodoviário, a NHTSA, chegaram à conclusão de que o custo para os Estados Unidos de uma pessoa com acidente de carro entre chamar bombeiro, prestar assistência médica, remédios, operações, custava em média $200 mil por americano. Então a Ford pensou, bom, 187 pessoas morrendo, 180 pessoas ficando apenas machucado, um pouquinho de queimado, e a indenização máxima é de $200 mil, 367 pessoas indenizadas por ano, o custo seria de $74,4 milhões. Então a conclusão sairia por custo-benefício. Eu chamo todos os carros vendidos em um ano, 12 milhões e meio para consertar, e gasto $162 milhões, ou pago as indenizações que vão chegar a $74 milhões. A decisão foi tão somente financeira, então a Ford ficou quietinha. Mas depois daquela reportagem da revista, o que aconteceu? Foi a júri, e o júri decidiu o seguinte: não, peraí, houve má fé da empresa. E decidiram pela maior indenização que uma empresa norte-americana havia pago até então, $125 milhões para a família de Richards. Esse valor corresponde hoje a algo em torno de R$4 bilhões. O que é interessante é que esse caso ele foi imortalizado num filme maravilhoso de Michael Apted, chamado Julgamento Final. Em inglês é Class Action, de 1991. O Gene Hackman e a Maria Elizabeth Mastrantonio. Maravilhoso, vale a pena ver. Outro desdobramento desse acidente foi a consequência de que todas as companhias montadoras resolveram se juntar e institucionalizaram a necessidade da ferramenta do recall, ou seja, hoje qualquer carro, quando descobre qualquer probleminha, por menor que seja, ele vai a público, com notícias em jornal e até na televisão, faz um recall do veículo, né? Olha, quem está com o veículo Showa modelo 2.4 com chassi HBC 132 até HBC 345 deve comparecer uma concessionária e será feita a troca
da rebimboca da parafuseta sem custo adicional ficava mais barato do que realmente virar um problema milionário nos Estados Unidos, como esse caso contra a Ford Pinto foi constituído, certo? E aí, gostou desse nosso vídeo, gente? Ele tem o objetivo justamente de alertar que estratégias precisam ser pensadas. Desde então, obviamente, o mundo evoluiu muito, já se vão mais de 50 anos desse caso. E as empresas hoje sabem que ter responsabilidade social e ambiental já não é mais um diferencial, é uma condição para participar no mercado. Então pense nisso na próxima vez que você for investir numa ação. Pense por detrás coaches dessa empresa que a torna diferenciada dos seus concorrentes, para eu descobrir se ela tem realmente um valor intrínseco maior do que o preço que eu estou pagando no mercado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o professor Roberto Gil Shoa. Não deixe de curtir aqui esse vídeo, não deixe de divulgar esse vídeo pelos seus amigos, para os seus inimigos também, principalmente aqueles que compram carros. E você também pode se inscrever no nosso canal, que assim que novo vídeo estiver sendo feito, você vai receber aquele avisinho automático no seu YouTube. Até a próxima!